Eu acho que agora vai. Vamos ver se agora a internet deixa a gente... Josi, você tá me ouvindo bem agora? Ou tá travando? Porque aqui pra mim aparece normal. Hein, Frankson? Tá bom? Porque senão eu boto no 4G, eu tiro do Wi-Fi. Deixa... Ah, então que bom. Gente, a gente vai... Quem vai hoje tá com a gente nessa live é o professor Jorge Michael. Ele é graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Didática e Metodologia de Ensino Superior pela Faculdade de São Luís de França. Ele é mestre em Ciência da Propriedade Intelectual pela UFES. Ele é professor de pesquisa operacional, finanças corporativas, matemática financeira, fundamentos da matemática, estatística aplicada e teoria econômica na Faculdade de São Luís de França também. E ele também é consultor em todas essas áreas, tá, gente? A gente já organizou, eu coloquei nos stories ontem, que a gente sempre coloca dos parceiros, né, os profissionais parceiros. Eu vou botar no feed também todos os dados do professor, tem o Instagram dele, se alguém precisar conversar, chama ele no direct e aí vocês podem estar obtendo maiores informações, tá certo? O professor já está aqui. Está entrando. Está conectando, vamos ver. Torcer que... agora foi. Olá, Boa noite, professor. tudo bem? Boa noite. Tá difícil, viu? A terceira vez para conseguir, mas com fé em Deus deu certo. Eu estava te apresentando um currículo desse, eu disse, meu Deus, com a carinha tão de novo, com tanta coisa ali, exatas não é muito a minha área. Então, eu tenho muito que aprender hoje contigo e eu acredito que, e a grande maioria, que estava todo mundo muito ansioso para que começasse logo. Então, a palavra está contigo. Ó, muita responsabilidade, agradeço a confiança de todos, agradeço o convite feito pela doutora Renata e o intermédio do meu aluno Frankson, que foi quem fez essa ligação entre nós dois. Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui assistindo. Professor com cara de 23 anos. Tá certo. Inicialmente, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Essa pandemia é um caso preocupante, sim. Mas não deve entrar em pânico, não deve se desesperar. Ela vai passar. Isso é fato. Os pesquisadores só precisam de um pouco de tempo para encontrar a cura desse vírus. O caminho para que nós consigamos passar por esse processo é planejamento. Não tem outra palavra. Planejar. Eu não vim no intuito de dizer assim, você precisa poupar tantos por cento do seu salário, você precisa investir tantos por cento, invista não sei o que, ou corte não sei o que. Isso daí não é a minha intenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente nos cursos de planejamento financeiro que eu venho ministrando, sempre vem a pergunta, mas quanto você acha que eu devo poupar do meu salário? Isso quem vai responder é você. Imagine duas famílias. Um rapaz é casado, mora numa casa quitada e possui um salário de 3 mil reais. Outro casal tem 3 filhos, todos 3 em idade escolar, que estudam em escola particular. Tem como eu propor que os dois sigam a mesma tendência de poupador, poupar do mesmo jeito? Não tem. Então, quem vai dizer o que pode mexer no seu orçamento são vocês. Eu vou trazer aqui o que é que vocês precisam fazer para que vocês consigam
ter uma conclusão mais racional do que vocês precisam mexer no seu orçamento. Que vai precisar mexer, isso é fato. Situação como essa, uma situação séria, precisa de medidas mais drásticas. Não dá para passar só torcendo para que amanhã surja a vacina. Ela vai surgir, mas você não sabe quando realmente vai sair um remédio eficiente. Então, o primeiro ponto, eu trouxe até uma pautazinha para não deixar nada de fora. Eu quero abordar a importância desse planejamento financeiro. E como ele deve ser feito. As empresas geralmente trabalham planejando o gasto que elas terão durante todo o ano. Então, lá, algumas meados de novembro, já começam a fazer esse levantamento com todos os setores. Isso também deve ser adotado pelas pessoas, pelas famílias. Você projetando, quem mais conhece quanto você vai gastar durante o ano é você. Pega todas as contas que você tem, separa o que é fixo e o que é variável. Como é que você identifica o que é fixo? O fixo é aquele que você recebe todos os meses. Energia elétrica, fatura de água encanada, internet, todos esses são fixos. Mesmo que o valor delas varie de um mês para o outro, mesmo assim você sabe que ela virá. Como eu vou identificar? Como eu vou projetar algo que você não sabe quanto virá no próximo mês? Pega a variação. Trabalha em cima de variação. O valor que você sabe que no mês de janeiro, que é mês de férias escolar, geralmente a fatura vem mais alta, a fatura de energia, de água, você já trabalha no mês de janeiro com o valor, com o teto, o valor mais alto que você obteve. Se vier mais barato, melhor, você economiza. Aí esse dinheiro, geralmente as pessoas pensam, é a hora, sobrou esse dinheiro, vou gastar, vou comprar alguma coisa. Não é nenhum problema fazer isso. Mas você deve imaginar o seguinte, sobrou esse dinheiro, será que em um mês seguinte não pode faltar, alguma coisa pode vir a mais, um medicamento para uma doença que surgiu? Então, isso que você economizou esse mês pode suprir um gasto futuro. No nosso exemplo, do medicamento. Não estou dizendo que vocês não podem gastar com nada para se divertir. Pode. Até deve. É uma maneira de manter a sua saúde mental. Só que você precisa planejar. Sabe que vai pagar IPTU? Já projeta o valor do IPTU. Já dá até uma margenzinha para possíveis reajustes. E você vai poupando esse dinheiro do IPTU mês a mês. Você sente menos na hora de pagar. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre os gastos variáveis. Esse geralmente é o que eu digo, gasto variável é sempre mais fácil de você mexer. Por quê? Nem sempre ele vem. Por exemplo, o cartão de crédito. Para algumas pessoas, o cartão de crédito acaba sendo fixo, mas quando é que ele é fixo? Quando você faz uma compra, parcela para 12 meses. Você sabe que aquele valor vai vir durante os 12 meses. Ali é fixo para você. Mas para mim que usa esporadicamente, não. Se eu usar esporadicamente, aquele valor é variável. Eu posso deixar reservado o valor do cartão de crédito como se eu fosse comprar algo, posso e até é bom fazer isso. Até para quem pretende comprar algum bem ou adquirir algum serviço, é interessante que você já comece a poupar. É até melhor do que usar o cartão. Eu costumo dizer que o cartão é uma medida de emergência. Estou doente, não tenho dinheiro, preciso comprar um medicamento. Eu não vou esperar chegar o próximo mês ou então poupar todos os meses até chegar o dinheiro do medicamento. Eu vou e compro com cartão. É interessante
Eu não sabia da pandemia, vou deixar claro, mas eu sempre comentei com os meus alunos que eles precisam guardar uma reserva de contingência. Essa reserva vai ajudar no momento de dificuldade. Calhou com o momento que estamos vivendo atualmente. Aquelas pessoas que já têm a tendência, a cultura de poupar, elas vão sentir um impacto em menor intensidade. Aquelas que não têm, elas vão acabar muitas vezes percebendo a importância do planejamento e de manter uma reserva de contingência. Não precisa ser um valor tão alto. Hoje eu saí daqui e já vou sentar e dizer, vou separar R$ 100 do meu salário ou 30% do meu salário. Isso gera um impacto. Um impacto porque você já vem de uma cultura diferente e tudo é adaptação. Você precisa trabalhar isso em você. Todas as pessoas, quando vai passar por um processo de mudança, eles vão acabar sentindo. Ou sente maior intensidade ou sente menor, mas sente de alguma forma. Então você precisa ali ir se adaptando. Quanto é que eu posso tirar? Olha, eu vou tirar esse mês, eu vou tirar R$ 20. Não importa. Você tirou alguma coisa. Próximo mês eu aumento um pouquinho. Vou aumentar mais 5. E vai aos pouquinhos. É como subir a escada. Você não vai subir a escada 4, 5 degraus de uma vez. Você tem que subir de um por um. Até menor o risco de você cair. Vai chegar um momento em que você vai acabar, digamos, desmotivado. Porque você olha, principalmente aqueles que vivem em grupo, pessoas que tendem a ter um contato maior com outras pessoas, de cultura, e cultura até mesmo financeira diferente, acaba sentindo um pouco o impacto. Eu costumo dizer que em um grupo, principalmente de jovens, onde tem de 4 pessoas, 3 usam um iPhone, o único aluno que não vai ter um iPhone, ele vai se sentir meio que excluído. E ele vai tentar correr atrás de adquirir um produto desse. Então, pessoas que vivem em ambiente social um pouco distinto da sua cultura, se não tiver um planejamento e seguir à risca com disciplina, vai acabar se perdendo no meio do caminho e até mesmo desmotivando. Há uma certa, digamos, dúvida quanto à riqueza. As pessoas pensam o seguinte: eu quero ser rico porque eu quero comprar muitos bens. Se você compra muitos bens, economicamente você está bem, mas não significa que financeiramente você está. Ah, meu vizinho recebe menos do que eu, mas ele tem uma casa maior, um carro melhor, todo ano troca de carro. Mas não significa que seu vizinho está em uma situação financeira melhor. Economicamente pode até estar. Ele tem mais bens, tem mais posses, mas financeiramente pode não estar. E do meu ponto de vista, você ter você ter um financeiro mais estabilizado é até melhor do que o lado econômico. Se você precisar futuramente, é mais fácil você gastar o dinheiro para aquilo que você está precisando do que você vender suas coisas, transformar em dinheiro para gastar. Então, o segredo é o planejamento. Só que esse planejamento não é fácil de fazer. Pessoas que vivem em família, vocês acabam, de uma certa forma, tendo uma soma de gastos. Cada pessoa compra alguma coisa, vive junto e muitas vezes não se conversam para saber. Eu sugiro que para fazer esse planejamento, junta a família toda, aqueles que têm já um conhecimento, que têm uma noção da importância, junta e debate o que pode ser feito. O orçamento, quando você tem uma família, não deve ser feito individualmente.
para que ele dê certo e você consiga extrair o máximo dele, precisa ser feito em conjunto. Se você, casado, não tiver alinhado com seu companheiro ou com sua companheira, é inevitável que haja um certo conflito. Mas aí é preciso ter a maturidade de explicar. Isso é necessário. É necessário por isso e por aquilo. Mostrar os pontos, mostrar as vantagens. Pode ser que no primeiro momento acabe, na primeira vez que vocês sentaram e se reuniram, eles acabem dizendo: caramba, a gente só fez brigar. Isso não vai dar certo. Mas aí tem que insistir. O brasileiro não tem a cultura de sentar e planejar um ano inteiro. Porque vem aquela frase: futuro a Deus pertence. Realmente pertence. Mas Deus também diz: faz que eu te ajudarei. Você precisa tomar iniciativa. Você precisa encarar que o conflito vai existir. E ele não é, de um todo, algo ruim. O conflito, se ele for bem gerenciado, ele só tem a agregar, só dá um ganho no seu planejamento. Opiniões conflitantes, quando os dois sabem argumentar o porquê que um concorda com algo e o outro não, acaba enriquecendo o casal, enriquecendo de conhecimento. Quando você consegue chegar num denominador comum, as coisas vão fluir. Mas para isso vocês vão passar por alguns conflitos. Isso, eu tive um aluno que me disse assim: professor, mas e no caso se digamos, hipoteticamente minha esposa não quisesse fazer esse planejamento comigo, ela não concordasse em nada e dissesse que não ia valer a pena, o que é que eu faria? Eu sugiro trazer, você sentar com calma, pontuar as desvantagens, apresentar. Mesmo assim ela não quis, você deixa um pouco, diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Você você paga algumas contas, eu pago outras, então paga meio a meio. Aí vamos ver quem é que consegue no final otimizar mais os seus gastos. Os dois vão estar pagando a mesma quantia, supondo que os dois também recebam a mesma quantia. Mas isso eu abordo já já. No final, aquele que acabar sem prejudicar o seu bem-estar, claro, conseguir economizar mais, vai dizer assim: olha, sem briga, sem nada, chegar e dizer: olha, comigo sobrou isso. Nós pagamos a mesma coisa. Então, tá vendo? Eu tenho um certo grau de certeza do que eu estou falando. Vamos tentar fazer da minha forma? A outra pessoa ceder, ótimo. Se não, você continua tentando, mas sempre com paciência. Assim que conseguir, ótimo. Aí vocês vão começar a experimentar uma nova sensação. Às vezes vai vir uma satisfação quando você vê que conseguiu, às vezes quando você vê que não conseguiu, vem aquela frustração, mas nem sempre você vai conseguir ser 100%. Sempre haverá essa variação. Isso é normal. Eu disse que eu ia falar com relação a rendas diferentes. Vamos supor que eu receba seja casado, eu sou casado, né? Mas vamos supor que eu receba uma renda menor que a de minha esposa. Os dois vão dividir. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que fazer uma divisão proporcional. Se ela recebe o dobro de mim, nós vamos dividir a mesma conta, então justo que divida ela pagando o dobro e eu pagando um valor menor, porque assim ficaria o justo. Aí não haveria confusão. O intuito é esse. Outra coisa que vocês têm que ter em mente na hora de fazer o planejamento. Aquela hora do planejamento não é hora de lavar roupa suja e nem buscar um culpado. Os gastos estão acontecendo assim,
a gente tá se apertando porque você gasta demais com isso. Não, não é hora para isso. É hora de cada um dizer, olha, eu realmente gastei muito com isso aqui. Eu acho que se eu cortar um pouco, não todo, mas eu reduzir a quantidade de vezes que eu vou ao cinema, por exemplo, já contribui. O pouco que uma pessoa pode contribuir, quando juntar com a renda familiar toda, acaba se tornando muito. É a soma das forças. Como eu disse no início, uma pessoa só não vai fazer milagre. Tem que haver a união da família. A família toda alinhada no mesmo objetivo, elas atingirão juntos o mesmo objetivo. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentar algo? O senhor falando, né, é um tema que ele é bastante polêmico no relacionamento, né? Dinheiro. Exato. A gente escuta muitas famílias com brigas. Então, assim, é um assunto que leva realmente a briga. Então, isso que o senhor falou de que não é hora de lavar roupa suja, eu acho fundamental. Porque se vocês estão se reunindo para planejar o melhor, não pode acontecer uma discórdia, isso não vai adiantar. Mas cada um tem uma autoconsciência, né? De dizer, não, realmente eu gastei demais, eu vou me esforçar, né? Eu vou melhorar aqui, eu diminuir ali. Eu acho que isso é muito importante. E tem uma Exato. pergunta aqui, qual é o meio, Balbotô, de fazer um investimento que não seja poupança? Olha, vai depender muito do seu perfil de investidor. Alguns bancos trazem alguns testes para determinar que perfil você se enquadra. Alguns investidores com perfil mais avesso ao risco, eles tendem a buscar investimentos mais seguros, títulos públicos. Uma ressalva, título público, ele não é livre de risco. Ele é tratado como livre de risco porque você sabe quando você vai receber no final de um período. Mas ele também tem o risco de a inflação, a economia como um todo teve uma desordem, a inflação subiu demais e acaba depreciando o dinheiro mais do que você está recebendo. Por exemplo, se você vai investir num título que paga 10% ao ano e a inflação fechou o ano em 15%, ali você perdeu dinheiro. A inflação deprecia o poder de compra. Se ela está maior do que o que você recebe, então ela depreciou o seu ganho. Então isso é um risco. Porém, é tratado como título livre de risco por você saber o percentual de ganho que você tem no futuro. Então, título público no Brasil é considerado um título muito seguro. E o porquê? O Brasil não é um país com cultura de dar calote em investidor. Então, é um título que você pode confiar. Você pode investir sem problema. Agora, dependendo do endividamento e de uma série de outras variáveis econômicas, alguns órgãos financeiros acabam baixando a nota dos títulos brasileiros. Mas isso não quer dizer que o Brasil vai deixar de lhe pagar. É só que o risco é maior. Se você é um investidor moderno... Oi, pode falar. Não, conclua. Depois eu falo, era uma dúvida pessoal. Tá. Se você é um investidor com um perfil moderado, aí geralmente uma mistura de títulos de livre de risco e títulos também um pouco mais arriscados, como ações. Dá para você investir tranquilamente. Isso diversificando. Um título público, um título em geral, ou público ou privado, como as ações, quem é um investidor moderado precisa saber dosar o quanto você vai investir em cada um desses produtos financeiros. Porque essa diversificação, no geral, vai reduzir o risco, vai reduzir a variação e a possibilidade de perda. As ações, como eles são títulos de empresas, pode ser que você perca tudo se uma empresa falir. Você investiu numa empresa, ela fechou as portas, ponto, você faliu. Pode ser que você ganhe muito,
Eu vi uma reportagem ano passado do dono da Amazon. Ele dormiu, era milionário. Quando acordou, já era bilionário. As ações da Amazon valorizaram. Então, isso pode acontecer, assim como o inverso também. É muito imprevisível o mercado financeiro. Por isso que você diversifica, colocando em sua carteira de investimentos alguns títulos públicos, títulos com retorno previsto, prefixado. E tem aqueles. O que eu queria que o senhor abordasse quando o senhor concluir esse pensamento é que a mídia, pelo que a gente está vivendo, está falando muito sobre empréstimo, né? Empréstimo, empréstimo. Aí, por exemplo, nós, né, eu e meu esposo, que somos donos da clínica, é uma empresa de pequeno porte. Mas assim como tem a mim, tem vários outros que estão impossibilitados de poder estar trabalhando, né, de atuar normalmente, e aí os bancos estão aproveitando. E muitas vezes isso pode ser uma ilusão se não for, como é que eu posso dizer, bem visto, né? Então, assim, eu não entendo muito da parte financeira. Quem entende mais é meu esposo, eu realmente. Mas, assim, se o senhor puder explicar para as pessoas que estão assistindo, para que ou não caia num conto, ou procure direito algumas dicas que possam ser, assim, visualizadas, né? Antes de, se for o caso, de pedir um empréstimo. Assim como tudo, deve haver um planejamento. Mesmo que no início, mas eu não tinha planejado pegar um empréstimo no mês de dezembro, quando eu fiz meu planejamento geral do ano. Mas o planejamento não é porque você fez no mês de dezembro que você não possa mexer. Você sempre vai poder melhorar. Sempre vai ter alguma coisa que você diz, olha, isso aqui não deu certo, mas isso aqui, agora eu já sei que não dá certo. Próximo planejamento eu já melhoro. Você já altera esse planejamento. O que eu sugiro? Faça dois tipos. Planejamento anual, que é aquele que você vai trazer uma estimativa do ano todo do que você vai gastar, de quanto você vai receber. E o planejamento mensal. No finalzinho, na última semana de cada mês, você já projeta o próximo. E aí você vai conseguindo analisar o que é que você teve de acerto, o que é que você teve de subestimou ou que você superestimou. Isso vai lhe servir para as próximas análises. Inclusive, vai lhe dar uma noção o quanto de empréstimo você vai precisar tomar, se você terá condições de pagar também. E isso é muito importante. Os bancos, quando eles vão liberar empréstimo, principalmente a empresas, eles levam muito em consideração não só o que a empresa fatura, mas quanto ela deve. É o índice de endividamento. Por que eles levam em consideração isso? Quanto mais a empresa deve, maior é o risco dela não conseguir pagar ao banco. Então, se a empresa tem um índice de endividamento alto, o banco vai... Peraí, calma aí. Essa pessoa já está devendo muito. Essa empresa já aí tem gasto demais, já compromete um percentual muito alto do que ela fatura. E ainda vem me pedir empréstimo, eu não vou correr esse risco. Nega. Então, é interessante que a empresa leve uns indicadores financeiros muito bem discriminados. Valor presente líquido, taxa interna de retorno modificada, leve payback, que é a medida que informa em quanto tempo a empresa consegue pagar esse investimento, esse financiamento, vamos supor assim. Geralmente quem pega financiamento, ela tem uma intenção de investir em alguma coisa, ou investir no capital de giro da empresa, ou investir até em em um novo produto. Sempre tem algum objetivo. Ela não vai pegar só por pegar. Então você trabalha em cima desse objetivo. Quando você quer pegar esse investimento para investir em alguma coisa, supõe-se, desculpe, que esse investimento vai lhe gerar um fluxo de caixa. Senão, não é investimento. Então, se você colocou no capital de giro, essa empresa,
por conta desse capital de giro investido, ela vai gerar uma renda futura. Então, você tem que provar que essa renda no futuro, dentro do intervalo de tempo do financiamento, vai conseguir pagar o seu custo, que no caso é o custo de capital próprio, o que você quer receber dela, vai conseguir pagar o custo de capital de terceiros, que é o que o banco espera receber, e ainda vai sobrar o dinheiro que é para o enriquecimento da empresa. Nenhuma empresa ela trabalha com o intuito sem o intuito de enriquecer. Sim. Isso é o básico. A empresa quer crescer. Então você tem que provar que consegue crescer e ainda pagar a todo mundo. Por que tem que provar que consegue pagar ao dono? Ele não é o dono? Ele é o dono. Mas são pessoas diferentes. A pessoa física e a pessoa jurídica. Que inclusive não é bom misturar nem a renda dos dois. Separa um perfil, um percentual de ganho para pagar o dono e deixa a outra parte com a empresa. Quando você consegue mostrar que a pessoa jurídica consegue pagar a pessoa física, que é o sócio, e ainda o credor, então você já tem meio caminho andado para conseguir o empréstimo. No caso de pessoa... Professor, Oi. e se a gente puxasse assim, não só para a empresa, tipo, não estou trabalhando na situação que a gente vive, né, dessa pandemia. E aí os bancos são ligações e ofertas. O que é que a gente deve olhar? Porque às vezes a gente contrata um valor, mas quando a gente termina de pagar, são 2, 3 vezes mais, né? Então, eu também gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso, porque eu tenho ouvido muitas pessoas autônomas, pequenos empresários que estão começando, falando que não sabem o que fazer e que vão pegar empréstimos. E às vezes a gente de cabeça quente faz uma coisa e acaba pagando muito caro por isso. Olha, dependendo do ramo de atividade da empresa, assim, não tem como falar de todos, mas mais geral, algumas empresas de maior porte acabam nesse período da pandemia dando algum apoio aos de menor porte. E, inclusive, você pode explorar esses pequenos comerciantes conseguem explorar isso através do marketplace. É onde você vai colocar os seus produtos para vender em num site ou em uma empresa maior. Por exemplo, Submarino, Americanas, Magazine Luiza. Eu vi da Magalu falando. Isso. Você tem um produto, você não está conseguindo abrir a sua loja para vender, tente vender através desses sites. Você vai colocar a sua estimativa do frete e tudo. Se a empresa não for iludir ninguém. De início vocês não vão faturar muito. É preciso de um trabalho bem árduo para que crie essa cultura nas pessoas de comprar até de uma empresa que não é por exemplo, Americanas. É só outra empresa que colocou no marketplace. Só que você mostrando que é de confiança, e para isso tem as avaliações no site, você acaba ganhando aos poucos a confiança do consumidor. Agora, só não pode falhar. Se você vai entregar o seu produto, você tem que ter já uma parceria com alguma empresa de logística, até mesmo os Correios, para que diga assim, olha, vou pagar tanto para que você possa entregar o meu produto. Mesmo se podemos contratar uma cota. Beleza, isso é um investimento. Futuramente você vai ter o retorno disso. Agora, também você não pode ir no impulso, dizer assim, olha, vamos comprar uma cota, a cota é X, e você só pode pagar Y. Aí não tem como, vai negociar. Mas tem como você colocar o custo do frete para o consumidor. E nessa época,
onde os consumidores muitas vezes não têm onde comprar em loja física, eles optam pelo e-commerce. Tanto que saiu uma pesquisa recente, o e-commerce cresceu 40%. Então as pessoas estão comprando mais. É até a cultura de alguns. Eu, por exemplo, gosto de comprar pela internet, até devido à questão de tempo. E aqui eu não vou precisar me deslocar para ir para uma loja. E eu sou um tipo de consumidor que pesquiso bastante em relação a preço antes de comprar. Eu penso muito. As pessoas até pensam que é brincadeira, mas é sério. Quando eu fui comprar o meu notebook, eu passei 3 meses só pesquisando preços, todos os dias. Até chegar um momento que eu disse, olha, chegou a um preço para mim que está interessante. E comprei. Então, Meu esposo é assim também. é o melhor. Porque quando você começa a pesquisar, você começa, mesmo sem perceber, a ter uma noção se aquele preço ali está muito abusivo ou não. Se aquele preço ali está um preço aceitável ou dá para melhorar um pouco mais. E se vai melhorar futuramente, você também tem essa noção. Por exemplo, um iPhone você sabe que vai demorar para baixar o preço, que é um produto considerado uma categoria premium. Então, você sabe que ali vai demorar. Mas outro produto, às vezes tem uma variação de preço maior. E você acompanhando, você consegue pegar o momento que está o preço ideal para você. Michael, Oi. Martim colocou aqui, como eu vou saber se o juro oferecido pelo banco é abusivo? Olha, questão de juros, geralmente juros que ele é pessoa física ou jurídica que ele Ela não quer para botou, a não, aí empresa. depois ela botou como que acontece porque as empresas de pequeno porte saibam sua taxa interna de retorno para seu controle. Não sei se é só empresa ou se Ah, é eu acredito que o caso dela, como ela está perguntando da taxa interna de retorno, seja pessoa jurídica. jurídica. Eu acredito que seja empresa. Porque a taxa interna de retorno, ela é medida pelo fluxo de caixa que o investimento vai lhe dar no futuro. Então, essa taxa interna de retorno, ela vai dizer assim, que quanto é que esses fluxos de caixa vão lhe dar de retorno caso você precisasse de uma taxa maior e que zerasse o seu ganho, ou seja, a empresa não ganhasse nada. O cálculo é feito sob a hipótese de que a empresa não teve aumento de riqueza. O que ela pegou de empréstimo e o que ela também pegou de capital próprio do sócio foi o suficiente só para pagar o sócio e o banco. Então, sobre essa hipótese, quanto é que ela está tendo de retorno com esse fluxo de caixa? Caso o fluxo de caixa gere uma taxa interna de retorno maior do que a taxa mínima de atratividade, então ela realmente está conseguindo remunerar. Ela vai conseguir pagar todo mundo e ainda gerar riqueza. Taxa interna de retorno maior que a taxa mínima de atratividade. Se ela for menor, aí é melhor não arriscar nessa forma, nessa estrutura de capital. Porque quando você arrisca na forma de capital em que a taxa de retorno, taxa interna de retorno é menor que a mínima de atratividade, você vai perder. O que é o fluxo de caixa que esse investimento vai gerar no futuro não vai ser o suficiente para aumentar a riqueza e, em alguns casos, nem para pagar o banco e a você mesmo. Geralmente o banco vai ter que sobrar. Então vai sobrar, a conta vai ser paga por você. Então não invista nesse tipo. Quando ela é É igual. jurídica mesmo. Oi? É jurídica mesmo, ela respondeu aqui. Pronto. Então a gente está indo no caminho. E É, quando a taxa interna de retorno e a mínima de atratividade são iguais, do ponto de vista capitalista, como o papel da administração financeira é gerar, maximizar a riqueza, então taxa interna de retorno igual a taxa mínima de atratividade não é interessante também. Porque se os dois são iguais,
O que ele gerou de fluxo de caixa só foi suficiente para pagar o sócio e o banco. Não vai gerar riqueza para o negócio. E o intuito principal é que o negócio cresça. O cálculo da taxa... O Desculpa, cálculo pensei que você da... tinha perguntado. Não, é rapidinho. O cálculo da taxa, da taxa interna de retorno é geralmente um pouco mais complicado. Então, tanto que em faculdades eles ensinam como calcular com a calculadora financeira. E não na mão, com caneta e lápis da maneira tradicional. Porque ele demora muito para que você encontre. Mas tem empresas que trabalham com isso. Eu, inclusive, também faço isso. Eu posso até, caso alguém tenha alguma dúvida, depois mandar uma mensagem, eu vou e converso com a pessoa, explico melhor. Entendi. Frankson colocou aqui, professor, qual a sua visão sobre o investimento em negócios imobiliários? É algo que possa me dar um retorno seguro? Também foi o que Bal perguntou em relação lá na frente, se era melhor investimento em imóveis ou em ações, como o senhor falou, mas aí o senhor explicou que depende do perfil de cada um. Isso. Vai depender muito do que você, da sua capacidade de enfrentar riscos. Uma das características é a paciência, porque eu não sei, não tive contato ainda com alguém que investiu, mas eu acredito que quando a pessoa vê aqueles gráficos de ações subindo muito, depois caindo do nada, deve dar aquela angústia, dizer assim, caramba, estou perdendo dinheiro. Então precisa que tenha paciência, porque aquela queda pode futuramente se reverter. Pode. Como tudo é incerto no mercado de ações, há esse risco também não se reverter. Então, é bom ficar atento. Então, será que é mais, assim, dependendo do perfil também, ou é seguro investir em imóveis? Imóveis, ele é... Veja só. Vai depender muito de uma série de variáveis, econômicas, inclusive. Pode ser que você invista em um imóvel, você vai demorar cerca de 15 a 30 anos. De 15 a 30 anos, muita coisa pode acontecer. Se você investe com o intuito de alugar, pode ser que a economia comece a ter uma queda e você perca cliente. As pessoas não queiram mais alugar porque perderam o emprego e vão embora. Reduzir o emprego é tudo interligado. Reduzir emprego não vai fazer sentido a pessoa continuar pagando um aluguel. Ou você terá que reduzir muito o valor da mensalidade. Então, tudo é muito arriscado. Inclusive o ramo de imóveis também. Mas, se você tiver um planejamento bom, forte, conversar com as pessoas, você precisa também coletar, antes do investimento, informações com profissionais de outras áreas. É sempre bom. Um economista, ou até o administrador também, que é alguém que trabalha muito essa área econômica, tem uma boa noção de economia. Então, até se você conseguir juntar os dois, melhor ainda, que no meio da discussão ali entre eles, dá para sair alguma coisa interessante. E aí, nenhum deles vão lhe dar 100% de segurança. Mas, pelo menos, você vai saber onde você está pisando. E principalmente nos próximos anos. Frankson botou que o meu é de aluguel de espaço, acho que o que ele pensou para investir, né? E salão para empresas, não seria assim, residência. Para empresas, você pode até investir. Agora você vai ter que ver, você tem que ter a noção que, a depender do ramo da empresa, pode ser muito mais arriscado do que outros. Por exemplo, se você vai alugar para uma empresa que trabalha com serviços essenciais, a tendência é que você tenha uma segurança maior. Essa pessoa dure mais porque, como o próprio nome diz, serviço essencial. Todo mundo vai precisar. Agora, se você aluga para empresas que trabalham com serviços que não são essenciais, a primeira coisa que alguém corta num momento de dificuldade são aqueles produtos, aqueles serviços que não são essenciais.
Então a tendência é que essa empresa sinta com mais intensidade. Então veja bem a quem vai alugar e como você vai preparar esse espaço. Se você vai ter um público específico ou se você vai ter um público amplo. Entendi. Josi colocou aqui, eu acho que Josi é investidora, mas para quem investe precisa controlar razão e emoção. Na verdade, você só perde quando o gráfico está vermelho. Se você não vender, não está perdendo nada, mas tem que controlar a sua emoção. Isso. No caso desse gráfico, essa questão, quando o gráfico está vermelho, alguns investidores, alguns mais experientes inclusive, eles fazem assim. Começou a cair, eles estabelecem um limite de queda. Aí eles vendem, quando ele vê que continua caindo e tem uma chance de reverter em alta, eles voltam a comprar quando está mais barato. Ele perde menos dinheiro. Quando ele compra no momento em que ele espera que eleve, que cresça novamente, então ali qualquer variação para cima ele vai começar a ganhar novamente. Então ele perdeu menos, mas ganhou mais. Quem geralmente faz muito isso são os traders. Day traders. Eu não entendo muito disso, não. Minha esposa até tenta me explicar, mas eu disse a ele que a minha área veio reduzida para esse tipo de entendimento. Que eu realmente, ele fala, e eu fico, não domino muito bem, não, essa área. Ela botou aqui, se depender da empresa, é o momento de comprar, né? É como o senhor disse, aí depende de quem olha, se aquela baixazinha é uma vantagem, que eles apostam que vai ter uma alta que vão ganhar muito em cima, né? Isso. Esse mercado imobiliário, esse mercado financeiro é instável, né? É. E assim, eu acredito que tem um feeling também. Tem gente que consegue ter uma sacada longe. E quem não tem acaba se ferrando, né? Ou então, como não tem a razão e emoção também. A depender do mercado, tem uma teoria chamada teoria da eficiência de mercado. A depender dele, você consegue ter uma noção básica se aquele mercado vai reagir com maior intensidade ou menor a algumas informações. Porque o mercado financeiro é muito especulativo. Então, se teve uma notícia que seja meio abale um pouco a estrutura, ali ele já sente, pode ser que caia. Então, eu vou me prevenir, já vou vender logo agora, pego um valor mais alto, quando ela cair eu compro esperando que ela aumente um pouco mais. Tem jogada, né? Então, professor, pelas minhas contas, né, a gente saiu e entrou tantas vezes, eu acredito que esteja faltando uns 5 minutinhos para encerrar. Então, eu quero mais uma vez agradecer a disponibilidade do senhor. O Frankson, que foi um anjo, que eu saí recorrendo quem poderia ajudar. Porque, assim, o intuito da clínica, né, é levar conhecimento às pessoas nesse momento difícil. Então, a gente tem parceiros como essa José, fisioterapeuta, temos outra fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, e agora o senhor está trazendo a parte de finanças, porque está tudo muito, assim, à flor da pele, está todo mundo lidando com uma coisa que a gente nunca viu. Se alguém dissesse que a gente ia passar por uma pandemia de um isolamento social preso em casa, né, são coisas que realmente a gente não iria acreditar. Mas, enfim, então o intuito da gente é realmente esse, é tentar levar um pouco mais de conhecimento, de consolo, de visão, né, para que a gente consiga não enxergar só o caos. Que no caos a gente consegue, a gente falou isso até com a psicóloga, é onde a gente tem resiliência. Né? Normalmente, quando a gente está um pouco sob pressão, a gente enxerga outros meios de conseguir fazer dar certo, né? Então, é a gente realmente se reinventar diante disso tudo. Vai sair, eu creio, um grande ensinamento depois disso tudo. Então, mais uma vez, obrigada e estamos à disposição. Só queria fazer uma breve ressalva. Mesmo num período como esse, não é necessário entrar em pânico, se desesperar. Aproveite e invista naquilo que é mais importante, o seu conhecimento. Porque quando isso passar, as empresas, a economia vai voltar melhor. Ela vai voltar mais forte.
Claro que sempre tem aquelas variáveis que vão impactar, como por exemplo, questão de política, questão de interação com o comércio exterior, isso vai impactar também. Uhum. Mas você estando preparado, você investindo em você, até com cursos de curta duração, que muitas instituições oferecem gratuitamente, é um ganho na sua carreira também. É algo a mais. Então, se eu tenho até uma lista de algumas empresas que eu comentei mais cedo sobre trabalho com afiliados e com marketplace. Quem quiser, é só entrar em contato e eu mando essa listinha. E para o que o senhor precisar, professor, a clínica está aqui à disposição, o espaço está aberto. Para quem está nos assistindo, eu sempre boto uma caixinha de pergunta para sugerir o assunto da próxima live. Né? Eu disse, surgiram e eu me viro atrás para tentar achar alguém para trazer. Né? Então, mais uma vez, muito obrigada, o senhor ajudou muito. É uma pena, eu concordo com uma amiga minha que é fisioterapeuta, que esse 1 hora do Instagram é errado esse negócio, porque passa ligeiro demais. Aí hoje eu tentei me policiar, né? E botar um cronômetrozinho para não desligar, como já aconteceu, de desligar, da gente perceber e voltar e ficar conversando. Então, muito obrigada mesmo. E se o senhor quiser, tiver alguma informação que quiser que eu publique, tanto no feed como nos stories, a clínica está de portas abertas, tá? E que Deus te abençoe. Muito obrigado por todo esse aprendizado. E eu espero que tenhamos outras e outras e outras. Ah, bom. Inclusive eu tenho até a minha equipe de confiança que trabalha comigo. Tem um contador, tem uma mercadóloga. Então, se precisarem, a gente está à disposição de vocês. Tá bom, então. Muito obrigada. Aí a gente pode ir conversando e, a depender do que o pessoal pedir para o próximo assunto, a gente se conecta. Tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês Obrigado a por você. estarem com a gente até agora, por ter tido paciência, que no início foi mais difícil, a internet não estava colaborando. Mas muito obrigada mesmo e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.